Eu lhe convido a abrir hoje sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 39, versículo 1. Gênesis 39, 1. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai Celeste, o Senhor nos concedeu mais um sábado para procurar a paz que esse sábado pode proporcionar na vida daqueles que te buscam. Por isso que Espírito Santo, eu chamo sua presença, para que assim a virtude, o seu poder, possa me tomar para falar a sua mensagem, para instruir o seu povo, para assim orientar o seu povo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu lhe agradeço por sua presença aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Gênesis 39, 1. Nós estamos falando, agora nós vamos entrar em continuidade a falar sobre a história de José. Uma história repleta de lição para nosso dia a dia. Que homem foi esse José? Quantas coisas, quantas virtudes José teve, né? E que Deus, ao achar essas virtudes de José, extraiu de cada experiência, de cada situação e de cada fase da vida de José, uma lição para mim e para você. Glória a Deus. Gênesis 39, versículo 1 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, ou seja, era um soldado, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Bom, o que nós vimos as semanas anteriores sobre José? José foi jogado pelos seus irmãos numa cova, lembra disso? José, ele foi despojado das suas roupas, os seus 11 irmãos tomaram José e arrancaram sua túnica que o seu próprio pai Jacó tinha feito para seu filho, como um sinal de primogenitura. Os irmãos ficaram com muito ciúme e muito ódio de José, que resultou aos irmãos planejar o mal para José. E eles o puxaram numa cova, onde depois de despojá-lo e maltratá-lo, os irmãos venderam José para uma caravana ismaelita que passava por lá e o levou até o Egito. Então, José foi vendido como escravo, sim, para uma caravana ismaelita que passava naquele momento onde José estava, pois José perdeu tudo. José perdeu tudo, mas eu me atrevo a dizer que José tinha tudo. Ele perdeu tudo, mas tinha tudo. Como assim? É possível perder tudo e ter tudo? Sim. Porque quando nós temos Jesus, quando nós guardamos os mandamentos de Deus e o Deus do universo está ao lado de uma pessoa que, mesmo despojada, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo maltratada, pois essa pessoa não perdeu tudo, porque tem o tudo. Jesus Cristo é o tudo. Ele é tudo. Pois tem pessoas que perdem um familiar e para essas pessoas é como se tudo realmente desabasse e não tem mais sentido de viver. Mas não há nada neste mundo que vocês possam perder
que seja o fim para a sua vida. Porque mais uma vez, José, mesmo perdendo tudo, José ainda tinha tudo, porque Deus estava com ele. Conseguem viver essa verdade? Conseguem entender essa realidade? Quando uma pessoa ela não encontrou o motivo do seu grande amor, que é Jesus Cristo, ela deixa a sua alma, o seu coração se perder. E se perder, e se perder, e se perder, e entra num círculo de depressão. Uma grande enfermidade desse século que faz com que, infelizmente, as pessoas não entenderam que quando se descobre a verdade, o motivo da sua maior alegria, essa pessoa, ela muda e não deixa absolutamente nada substituir esse grande amor por nada deste mundo. Mesmo que José fosse mandado até o Egito, mesmo que José seja maltratado, pois a história de José, ela vai apresentar muitas fases de grande dificuldade que José teve e que tinha que passar para nos ensinar no dia de hoje que é possível vencer e é possível ter esperança quando tudo diz o contrário. Conseguem me entender? Aqueles que estão desanimados aqui, que estão nos vendo, conseguem ter a fé e despertar nesta noite com essa palavra que o Espírito Santo está me usando para lhe dizer? Então, amém. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês pudessem se colocar na situação de José, meus queridos. Uma fase muito, muito difícil, de muito sofrimento de José. Agora, quem nessa fase permitida por Deus conseguiria ver esperança? Quem no estado no qual José estava se encontrando conseguiria enxergar a esperança? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem pessoas que estão nos vendo que perderam a esperança. Mas eu lhe convido a reavaliar seu modo de ver acerca da vida para você começar a ver como a Bíblia vê. Porque se você decide hoje ver como a Bíblia vê, você vai entender que independente das fases que você passe, há esperança para quem decide guardar a esperança. E Jesus é a esperança da glória. Um só, meus queridos, um só é capaz de ver esperança aonde não há esperança, aos olhos naturais. Aquele que entende que tudo é Deus, que tudo é Jesus. E mesmo que o mundo lhe tome tudo, você continuará tendo tudo. É bonito falar, mas agora eu quero que você viva isso. E que essa palavra produz dentro de você uma fé e uma convicção tal que ela vai gerar vida. E ali vai entrar uma alegria que não se explica, sobrenatural. Isso se chama fé, meus queridos. Outra pergunta que eu lhes faço. O que deveria ter passado na mente de José naquele momento? Qual poderia ter sido naquela fase de José o seu alimento? O seu alimento? O ódio ou a promessa?
Porque tem pessoas que se alimentam daquilo que Satanás quer que você se alimente. E nos olhos naturais, José tinha tudo para já querer viver com um só propósito, se vingar amanhã. Porque o combustível, o alimento de muitos prosseguirem na vida, é esperar o troco da moeda. O troco, quando uma pessoa foi traída, o troco. Não, eu vou viver. Para quê? Porque essa pessoa, ela vai receber o troco. Não cabe dúvida de que Satanás tenha tentado José em alimentar um ódio que já tinha colocado no coração dos seus próprios irmãos, que foram induzidos a fazer, pela permissão de Deus, aquilo que eles fizeram com José. Mas como José lidou? De que forma lidou? Com todas essas tentações que ele poderia, obviamente, aceitar ou não. Pois, eu lhes digo, meus amigos, eis aqui o que determina o que José será amanhã. É na escolha do que você decidiu fazer. Quando uma pessoa tem opção, sim, em reagir segundo a carne e não segundo o Espírito. O que determinaria o que José seria anos depois vai depender da fidelidade de José hoje. É nesses momentos que José deveria recorrer às qualidades do seu pai Jacó. Quais eram as qualidades que Jacó tinha? Principal. Primeiro, um homem que falava com Deus, mas era um homem perseverante. Perseverar naquilo que merece perseverança. Vocês perseveram naquilo que merece o seu empenho e dedicação? Você é uma pessoa que persevera naquilo que merece perseverar, né? Perseverar. Porque tem pessoas que perseveram no errado, né? Mas vocês estão perseverando no que está certo? Para que uso você deixa sua mente funcionar? Para que você usa sua mente? Para o bem ou para o mal? Vocês não acham que Satanás não trabalhou na mente de José para que este vive para apenas um objetivo? Aquilo de lutar para um dia preparar sua vingança, meus queridos. Pois certamente se Satanás trabalhou, meus amados. Pois a regra do jogo é o seguinte: enquanto José foca o Senhor dos senhores, o Deus que lhe deu 2 sonhos proféticos, pois o Deus que realiza sonho estaria conduzindo o seu escolhido para seu cumprimento. O Senhor, o Deus do universo, já tinha traçado absolutamente toda a trajetória para que José chegasse na casa de um oficial do faraó. Já estava planejado que José, por meio da caravana, fosse comprado pelo oficial do faraó, por um soldado, por um oficial do faraó, por Potifar. Mas qualquer brecha, escuta isso, qualquer brecha, qualquer desconexão com Deus, qualquer sinal apresentando rebeldia a Deus, representando abandone a Deus,
pois certamente a caravana ismaelita se desviará do lugar onde José deveria repousar para seu bem. Você consegue entender? Que quando José, porque José estava no centro da vontade de Deus, mesmo o mal conspirou para o bem de José. Porque Deus usou a mula dos ismaelitas para que esses o levassem aonde deveria chegar. Porém, se naquele momento José pirasse e dissesse, não, chega, eu vou me escapar daqui e eu quero minha vingança, sendo que a vingança é de Deus, não é de José. Ali, em um segundo, aquilo que Deus estava induzindo os ismaelitas fazer, pois estaria debaixo do domínio de Satanás. Isso é muito sério, meus queridos. Quem é capaz de entender a soberania divina? Consegue entender que Deus tem controle de tudo? Até sobre a caravana ismaelita, até sobre homens cruéis, desprevenidos de sentimentos e compaixão que apenas visam o lucro, o dinheiro. Consegue entender que Deus influencia tudo e todos para induzi-lo a fazer o que está no próprio coração de Deus? Pois eu vos digo nesta noite, por muitos não ter fé e enxergar tão pouco, e por conhecer tão pouco Deus, muitos limitam o poder de Deus ao ponto de se ver derrotados, vencidos, destruídos, acabados, sem rumos, perdidos quando se encontram na gaiola dos ismaelitas rumo ao Egito. Muitos abandonam Deus. Porque para essas pessoas, passar dificuldade é Deus não estar. Passar dificuldade é Deus não estar comigo. Por quê? Porque essas pessoas foram muito mal ensinadas. E são ensinadas que com Deus, só vitória. Até mesmo, eu só falo isso. Só vitória, irmão. Só vitória. Só vitória. Não, só vitória quando você passa por tribulação e pelo vale permitido de Deus, também uma vitória. Porque em tudo somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Cuidado como nós interpretamos a palavra de Deus. Cuidado. Porque não é bem assim como muitos o interpretam. Isso é muito importante, muito sério. Então, eu te convido a crer que a obediência sua, ela fará com que o Eterno use a mula, seja ela má ou seja ela boa, para levá-lo ao cumprimento da sua missão. Glória a Deus. Olha que fala Romanos 8, 28. Presta atenção. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que antemão conheceu. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que isso significa, meus queridos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Mas é evidente que os que não amam a Deus, amar a Deus não é você proferir o nome de Deus, não é você falar de Deus, é viver. É guardar a sua palavra. É crer
na sua palavra em qualquer circunstância. Pois é evidente que os que não amam a Deus, a trajetória de vida que essas pessoas irão encontrar não cooperará para o bem, mas para o mal delas. Consegue entender? Porque nem tudo coopera. Para aqueles que não são de Deus, não vai cooperar. Mas para aqueles que são de Deus, tudo cooperará. Amar a Deus é ser fiel a Ele, aplicando sua palavra e sendo fiel aos seus mandamentos. Olha que Paulo diz a seguir aos Romanos. Olha que ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre todos os irmãos. O que isso significa? Isso quer dizer que tudo coopera na vida daqueles que são obedientes a Jesus. E mesmo que Jesus permite situações complicadas, situações como vales e provações, pois Deus, estando com essas pessoas, os levará pela mão a caminho para a sua promessa. Aleluia! E tudo isso serve para que Deus os santifique por meio da provação. Quem vai entender? Aleluia! Agora, se no seu pobre entendimento e ignorância, você retira a palavra que está aqui, tudo coopera, acreditando que está escrito apenas algumas coisas cooperam, porque tem pessoas que pensam e que vivem que apenas algumas coisas cooperam para o bem. Não, a Bíblia diz que tudo coopera, meus queridos. Então, se você retira tudo e coloca apenas algumas coisas que cooperam para a minha vida, então se você está dentro da caravana ismaelita para ser levado ao Egito, então você vai murmurar, meus queridos. Você vai desistir e abandonar Deus, abortando o bebê que Ele gerou no seu espírito. E ali, mesmo José com promessa, não verá as promessas. Não há provação que você não possa suportar, diz a palavra do Senhor, como assim também não há tentação que nós não possamos suportar. Agora, uma coisa é ser levado pela caravana ismaelita, sendo que quem está dentro dela é um José que desistiu de ser José. Outra coisa é você estar dentro dessa caravana, mas dentro da gaiola, através das grades de ferro, você mesmo com dor, devidas às machucadas feitas pelos irmãos de José, você olha para o céu azul, que o leva até o Egito, e lembre que Deus não o desamparará. Amém, José? Amém? Glória a Deus. Versículo 2, olha o que diz. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Glória a Deus. Glória a Deus. Que José foi esse, meus queridos? Pois diz a palavra que o Senhor, Ele estava com José e o fez prosperar em tudo aquilo que José realizava. Que coisa tremenda. Por que vocês acham que a mão do Senhor
a mão do Senhor estava fazendo José prosperar em tudo. Por que vocês acham que isso acontecia na vida de José? Porque era um sortudo? Porque tem pessoas que pensam isso, né? De outras pessoas. Aí tem uma pessoa temente a Deus, aí fala assim, essa pessoa que sorte tem. Tudo aquilo que tu faz dá certo. E eu não está dando certo. Eu não estou conseguindo nada na minha vida. Olha só, José não era sortudo, porque a mão do Senhor estava sobre José. Agora, é fácil dizer que fulano é sortudo, quando chega a ter uma posição, um assento na casa de Potifar. Mas tu não estava com José quando José foi humilhado. Tu não estava com José quando José estava naquela gaiola sendo vendido como escravo. Tu não estava lá com José para ver a fidelidade de José. Porque para ser um José, tem que construir um José. Um José tem que se preparar, podar pela mão de Deus. Porque José tinha uma grande promessa e uma grande missão a cumprir. José era um homem que quando perdeu tudo, quando se lhe foi retirado a sua túnica, quando se lhe foi arrancado o seu teto, quando foi humilhado, pois José foi fiel ao seu Senhor pelo testemunho que deu dentro da casa de Potifar. O testemunho. Sim, José deu bom testemunho para assumir todos os bens de Potifar. Você precisa entender que foi necessário que José fosse avaliado, observado, examinado, provado. Porque antes de entregar muitos bens, tem que entregar o pouco. Ninguém entrega muitos bens para uma pessoa, sendo que antes o testou com uma nota de 100. Que, por exemplo, Potifar poderia ter deixado lá para ver a integridade, testar a integridade de José. Fulano, meu senhor, eu achei uma nota de 100. Ah, tá. Obrigado, José. Realmente, José, ele é honesto. Ele é honesto. Você acha que Deus não preparou situações para se colocar à prova José, a fim de que José revele sua essência de integridade para Potifar? E quantas pessoas que se dizem evangélicos e cristãos dão testemunhos piores que qualquer pessoa do mundo por aí. Porque quando os olhos de Potifar não estão postos em José, são pessoas infiéis, roubam, enganam e têm péssimo testemunho. Pois é fácil ser fiel a Deus quando você ocupa uma posição privilegiada. Quando você é administrador, já do oficial de Potifar. Agora, seja, pois, tu fiel quando ainda és pequeno e não possuis nada. Antes de ser grande, você deve aprender a ser pequeno. Antes de ser um mestre, deves tu aprender a ser um aluno. Quem está entendendo, diga amém. José
ele foi primeiramente comprado por Potifar e logo Potifar não colocou José de um dia para o outro como administrador dos seus bens, isso é claro. José não foi colocado de um dia para o outro. Não cabe dúvida de que José foi avaliado. Tem pessoas que não gostam dessa palavra avaliado. Porque as pessoas devem já acreditar aquilo que eu sou e ponto final. Não, meu irmão. Um sensato vai te avaliar. Um insensato não vai te avaliar. E como Deus é sensato, então Ele sonda o coração do homem, Ele avalia o coração das pessoas e os prova para que seja revelado a essência de cada homem. Então, se nós temos Deus como exemplo, então nós devemos copiar aquilo que Deus fala. José foi avaliado, sim, por Potifar. José foi observado, José foi acompanhado e testado por seu dono para, obviamente, merecer esse assento tão privilegiado. A confiança de um homem vale muito do que muitos dons, meus queridos. A confiança de um homem, de uma pessoa que se acha, vale muito mais que 1000 homens que sabem tudo, mas que não merecem a confiança, que são pessoas que vão lhe trair. Escutem o que eu vou lhe falar agora, amados. Aquilo que o homem recebe de Deus está diretamente ligado à confiança que ele adquiriu por parte de Deus no recorrer da sua caminhada com Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz 2 Timóteo 2, 2. Disse a palavra do Senhor: e o que de mim, entre muitas testemunhas, diz Paulo, ouviste, o que de mim ouviste, né? Confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Pois ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Bom, vamos falar sobre esse versículo que tem a ver com aquilo que estamos vendo na vida de José. Paulo, ele deixa aqui bem claro que o que tem valor, que são as revelações das Escrituras, elas devem ser confiadas a pessoas idôneas. As revelações, aquilo que as pessoas têm ouvido falar por parte de Paulo, que são as palavras de Deus, coisas de muitas revelações, coisas preciosas, devem ser dadas e reveladas para pessoas idôneas, para que essas pessoas idôneas possam também ensinar a outras. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, Paulo, ele aborda depois, ele diz que ele fala sobre a provação de um soldado. Sobre a provação do soldado. Ou seja, por que esse soldado seria considerado digno de confiar responsabilidade? Porque um bom soldado, ele recebe responsabilidade. E é digno de confiança por parte de seus superiores em receber confiança. E quando uma pessoa é digna de confiança, ela passa a receber responsabilidade e é delegada a essa pessoa muitos privilégios. Por que esse soldado seria considerado digno de confiar
responsabilidade. Por que José foi considerado digno de receber responsabilidade? Porque antes de ter o direito de receber galardões, meus queridos, e direito do seu senhor, o soldado verdadeiro, ele sofre as aflições como bom soldado de Cristo e não como mau soldado de Cristo. Porque Paulo fala assim, sofrem como eu as aflições como bom soldado de Cristo. Tem pessoas que são maus soldados. Soldados maus. E sofrem. São maus soldados, mas sofrem. E essas pessoas não recebem nada de Deus. Não recebem favores por parte de Deus. E por onde estão, não frutificam. E não avançam e não crescem. Por quê? Porque a mão de Deus não está sobre essas pessoas. Porque pensa, eu sofro, ninguém me ama, eu apanho, mas isso é apenas uma opressão por parte de Satanás, porque Satanás judia dessas pessoas. Porque mesmo sendo judiado, essas pessoas se recusam a ser bons soldados. Mas são soldados maus, que não querem ser José e não querem extrair da história de José as devidas lições de fidelidade. Sabes, meus queridos, o dia mau, ele chega para todos, porque a Bíblia diz, basta cada dia seu próprio mal. O mal de hoje não é o mesmo mal de amanhã. O mal de hoje não é o mesmo mal da manhã. Mas o que Paulo deixa claro aqui, que quando o mal vier, quando a aflição vier, eu devo ser um bom soldado de Cristo e não um soldado de Cristo ruim. Ruim porque murmura. Ruim porque questiona Deus. Ruim porque procura. Ruim porque na casa de Potifar procura se destacar por métodos desonestos. Ruim porque na casa de Potifar não glorifica Jesus que está acima de Potifar. Olha o que diz a seguir. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Pois o bom soldado de Cristo, meus queridos, milita e não entrega sua espada para ser morto pelo seu adversário. Paulo deixa claro, um bom soldado, ele milita, ele guerreia, ele não desiste, ele não abandona sua espada, que é a palavra de Deus, quando Deus deu ao homem sábio e sensato a se defender pela espada da palavra de Deus. Assim como José ele militou. José não abandonou Deus, porque Deus estava com ele. Então, independente de você estar passando o que vocês estão passando, você não pode abandonar seu escudo, que pode estar caído, que é a fé. Você não pode abandonar sua espada, que é a palavra de Deus, e ter prazer em ouvi-la e colocá-la em prática. Você não pode abandonar seu capacete a fim de proteger sua mente de toda e qualquer seta de opressão, setas de pensamentos negativos, de derrota. Coloca seu capacete e lute o bom combate. Milite para ser um bom soldado. Um bom soldado, ele milita. Ele luta, ele não é covarde. Um bom soldado de Cristo milita e não entrega a sua espada para ser morto pelo seu adversário. Pois José, com certeza, poderia chutar o balde e deixar de viver por causa da situação no qual ele estava vivendo, antes de ser colocado
por Potifar na sua posição. Um bom soldado combate o bom combate. E qual seria o bom combate que vocês e eu devemos combater? A caminhada de santidade ao Senhor. A caminhada de santidade ao Senhor. Esse é o combate que você deve combater. Para que no momento apropriado, o soldado possa ser avaliado pelo seu comandante e aí ser promovido em autoridade, porque foi achado digno de confiança. Pois a sua confiança, a confiança de um soldado, é avaliado quando você tem oportunidade de não ser fiel. Quando você tem oportunidade de não ser fiel, quando a tentação vem até você, pois é ali que você é avaliado na sua fidelidade. E quando você vence a tentação, você passa a ser promovido, como na casa de Potifar. Assim funciona no reino de Deus. Muitas pessoas não são promovidas e repete de ano, todos os anos e fica no mesmo patamar, porque não consegue vencer a tentação quando ela vem. Porque a sua avaliação, ela acontece por parte de Deus quando Satanás vos tenta. Potifar era um oficial do faraó. Ou seja, uma pessoa de autoridade. E sabia o que ele estava fazendo em colocar um homem, um escravo dentro da sua casa. Potifar é uma pessoa sábia. Porque para ser oficial do faraó, não pode ser qualquer Zé Ninguém. Tem que ser uma pessoa realmente que fez prova de confiança para seu senhor, para seu superior. Não pense, meus queridos, que José chegou a ser responsável pelos seus bens, pelos bens de Potifar, porque José chegou com muitos dons, porque José chegou chegando. Potifar, deixa eu sei, isso eu sei. Não. O tempo, um José deve aprender que estando com Deus, Deus vai fazer com que Potifar acha nessa pessoa a devida confiança para depois o colocar. Mas não é José que vai fazer força, que vai forçar a barra em querer se autopromover e a se tentar convencer Potifar de quem José é. Da onde se viu isso? Pois tem pessoas que querem já serem pastores dentro da OSCE. Chegam como pastor e pensam porque sabem, porque é missionário, porque é evangelista, porque aprendeu muitas coisas. Glória a Deus, é muito bom. Eu fico muito feliz pelo conhecimento de que muitas pessoas possam ter. Porém, uma pessoa sensata, um Potifar sensato, ele não vai colocar você de primeira hora. Ele não vai se deslumbrar pelos dons que vocês têm, pelo dom de ter sonhos, pelo dom que você tem, que José tem. Ele vai lhe avaliar. Se Potifar é uma pessoa sábia, ele não vai ser louco para confiar de primeiro naquilo que você está falando. Ao contrário, ele vai lhe observar um tempo. Porque ele entende que os dons não é o fruto. Porque para confiar tantos bens, tanta responsabilidade para um homem como José, por parte de Potifar, José precisou avaliar
o fruto. Aliás, Potifar precisou avaliar o fruto de José e não os dons de José. A confiança não se adquire pela necessidade. Escuta isso. A confiança não se adquire pela necessidade, mas sim pela avaliação. Por que eu estou falando isso? Porque é muito provável que Potifar precisava de alguém para administrar e não tinha. Talvez tinha. E José poderia ter ocupado a posição de outra pessoa. Mas Potifar não poderia colocar uma pessoa num lugar de tanta confiança pela necessidade. Pela necessidade. E eu estou falando agora, talvez, a muitas pessoas que, pela necessidade, colocam dentro da sua empresa pessoas que têm capacitação. Mas depois se dão mal porque os frutos se revelam. Quando essas pessoas se tornem traíras e o apunhalam nas costas depois de um tempo. Porque essas pessoas que apresentaram ser, quem disseram ser no início, não são nada daquilo. Pois mesmo que Potifar necessitasse alguém dentro da sua casa para lhe confiar seus bens, sua esposa, seus filhos e seus negócios, quando este se ausentasse para servir como soldado nas suas longas viagens ao servir o faraó, pois Potifar não foi tolo de colocar José do início, meus queridos. Por quê? Porque Potifar era prudente. Um Potifar, ele calcula e avalia a pessoa antes de dizer é santo. Mas o insensato, ele contrata a pessoa e as coloca em posição de honra conforme a necessidade que a empresa ou que a igreja apresenta a ter. José, ele não nasceu soldado. José foi preparado soldado. Mas mais vale para uma grande empresa encontrar uma pessoa digna de confiança. Escuta isso. Mais vale para uma grande empresa encontrar uma pessoa digna de confiança pelo caráter idôneo que seu patrão achou nela do que um homem cheio de experiência, mas desonesto e esperto na malandragem, porque a pessoa que não tem experiência pode ser tomado dentro da empresa e quem tem índole no pouco, quando adquirirá conhecimento e será bem paga, também continuará com boa índole, meus queridos. Assim funcionou dentro da casa de Potifar e assim funciona na casa do Pai Celestial. Assim também funciona no reino de Deus e assim funciona na casa do Senhor, na Online World Church, meus queridos. Você é digno de confiança quando você tem oportunidade de ser avaliado cada vez que Potifar não tem seus olhos em vocês? Eu vou repetir. Você é digno de confiança quando você tem oportunidade de ser avaliado cada vez que Potifar não tem seus olhos em você? Pois não cabe duvidar de que Potifar tinha seus homens que falavam entre eles e que observavam e reportavam as ações de José. E saiba também, José, vocês que estão me vendo, que você é avaliado, que você também é visto. O homem fiel ao seu Senhor não se torna digno de confiança porque ele é fiel apenas quando Potifar está presente. Não. Ele é fiel também quando o seu Senhor está ausente.
José, o seu vinhateiro, o seu líder, pode confiar em você? Ele pode confiar em você de verdade? Membros da OSCE, posso encontrar em você alguém digno de confiança, que amanhã poderá ocupar um assento de honra dentro desse ministério? Então, vocês precisam saber que o nível de confiança que teremos por você se definirá conforme aquilo que você fará na ausência da sua liderança e na ausência de Potifar. Mas lembra de uma coisa, que a boa fama, o bom testemunho de José vai chegar mais cedo ou mais tarde nos ouvidos de Potifar. Mas também, se você se finge de bom moço, porque há muitas pessoas que se fingem de José, se finge de bom moço. Se finge de José, sendo que é Judas. Então, certamente essa pessoa não evoluirá. E não irá evoluir dentro da OSCE. E ali procurará um insensato que lhe aceitará com seus dons, mas sem avaliar sua confiança. Mas afinal, sabe o que eu acho em tudo isso? Que esse líder insensato merecerá esse Judas, porque o engano atrai o engano. Isso é a realidade, meus queridos. Então, meus queridos, você é digno de confiança. Porque se Deus tem confiança em você e sabe, ao avaliá-lo, por meio das tentações que Deus permite que você tenha e passe, certamente as pessoas, os homens de Deus, poderão lhe colocar numa posição dentro de um ministério que você merece estar e se assentar. Eu estou falando isso, meus queridos, porque através da vida de José nós podemos aprender muitas coisas. Mas José precisa ser José. Vamos orar. Pai Celeste, eu sei que através dessa palavra temos aprendido que muitos estão nessa caravana ismaelita sendo levado para o Egito. E por causa da situação, perderam fé, perderam visão. E em vez de se alimentar com sua palavra, em vez de se alimentar no teu amor e se refugiar debaixo das suas asas, pois essas pessoas decidiram abandonar o sonho profético para assim andar segundo a carne e se desviar dos teus retos caminhos. Pois é nesta noite essa oração é para que esse José se arrependa. Que essa pessoa realmente se arrependa, para que assim o Senhor leve essa caravana, por mais difícil que seja essa situação, para a casa de Potifar, aonde essa pessoa será exaltada. E que quando José for e chegar na casa de Potifar, pois que o Senhor o exalte pelos frutos e testemunhos que serão manifestos por uma vida de santidade que José irá decidir colocar
para a sua vida. Exalta, Senhor, aqueles que se humilham e abaixa quem se exalta. Em nome de Jesus, lhe agradeço por essa palavra, Rei. Amém e amém.